Olá, oi. Eu sou Lígia Franklin de Oliveira, uma das coordenadoras da Terra de Rudá. E hoje eu vim bater um papinho, conversar com vocês sobre o arquivo de memória que a nossa alma é. A nossa alma, a nossa psique, ela funciona exatamente assim, gente. Oi, oi, tudo bem? Ela funciona como um arquivão de memória, onde nas camadas mais ou nas gavetas mais baixas, quer dizer, mais profundas desse arquivo, estão guardadas as vivências de tudo o que existe no nosso universo e, no meu olhar, em todos os universos, que eu acho que existe mais de um universo. Bom, depois, na medida em que as gavetas mais superiores desse arquivo vão se acumulando, né? É como se fosse um arquivo que você pode ir agregando gavetas, sabe? Com módulo, assim. Vão sendo guardadas as experiências que a gente individualmente... Aí tem as do inconsciente coletivo, dos lugares onde a gente viveu, enfim, até chegar na nossa experiência pessoal como ser que cada um de nós é e que está vivo e tem experiências, na verdade, eu acredito, há milhares de anos. Então, até chegar nas memórias do que a gente viveu aqui nessa encarnação. Daí o que assim eu tenho certeza? Que a gente tem várias encarnações e que elas vão ficando registradas aí então. E aí eu gosto da ideia, porque para mim faz o maior sentido, é que quando em outras vidas a gente viveu coisas que foram muito fluidas de serem vividas, fica registrado aquele assunto relacionado com facilidade, com fluidez, com prazer. E quando a gente então está nessa encarnação aqui e alguma coisa nos acontece, toca nessa memória, é como se o despertar de uma sensação de potência acontece, de maneira inconsciente, inclusive. E aí a gente responde àquela situação externa com todas as nossas habilidades, com toda a nossa força, e o resultado é de novo muito bom. Essa situação se repete em relação a esse assunto ao longo da vida algumas vezes e a gente chega àquela conclusão, nossa, eu tenho habilidade, eu sou talentosa para lidar com isso, né? Toda vez que eu desenho bem. Da onde saiu isso? Né? De uma potência autorizada. Né? Bom, mas ao mesmo tempo que existem esses registros de capacidade, né, de fluidez, existem também situações que a gente viveu para trás que foram marcadas por uma dificuldade muito grande. Né, por a gente não ter tido instrumentos pessoais para lidar com aquilo de uma forma mais construtiva na nossa vida, e o que ficou foi a marca de uma dor ou de um sofrimento. Também, quando a gente faz coisas que estão desviadas do nosso ser, é como se aquilo ali ferisse a nossa alma. Também da mesma forma como as coisas que a gente viveu, que ficaram sofridas, fica a marca, como eu chamo sempre, de uma ferida emocional, lá nessa memória da alma, dentro desse arquivo. Nesses casos, tanto quanto a gente fez alguma coisa que não deveria ter feito, né, quanto quando a gente sofreu uma coisa que foi muito difícil, quando a gente vive do lado de fora uma situação que toca nessa memória, dessa vez, em vez da gente responder com aquela força energética da nossa essência, com aquela fluidez, é como se a ferida respondesse. E a nossa resposta para aquilo sai toda, ou não sai, ou sai distorcida, enfim, o resultado não é bom novamente e isso vai se repetindo cada vez mais. Essa, para mim, gente, é a origem do que a gente considera habilidades, talentos, né? E a origem daquilo que a gente vai chamar de dificuldade. E cada um de nós traz uma bagagem que tem todas essas coisas. A gente chega aqui nessa encarnação com uma bagagem de alma que é a síntese de tudo que a gente viveu para trás, de todos os talentos que a gente desenvolveu e de todas as dificuldades que a gente ainda não conseguiu equacionar, e a gente chega aqui exatamente para poder olhar para isso,
para ter o reconhecimento daquilo que a gente tem de forte, de potente, e daquilo que em nós está faltando e que nos atrapalha a realização. Bom, vou repetir uma coisa que na Terra de Judá a gente fala sempre, mas porque no mundo isso ainda não foi absorvido, então quanto mais a gente repete, também mais vai decantando dentro do nosso próprio ser, é que essa nossa mesma alma ou psique, ela produz uma energia muito específica, energia da alma, né, ou psíquica, que é uma energia invisível, muito própria. Ela é uma energia que é produzida constantemente, ela é incontrolável pela nossa consciência, pela nossa vontade consciente, e ela se manifesta, ela age em ressonância com a energia da fonte primordial e das hierarquias de luz dessa fonte primordial. Então, é como se essa energia que a nossa alma produz, né, realiza aquela situação o tempo todo, aquela situação em que o dentro e o fora, divinos, dentro e fora de nós, divinos, trabalham em uníssono, para que a gente consiga, sabe, ir avançando no nosso caminho. Essa energia, então, só para relembrar, ela tem uma ação de atrair, como se fosse um ímã, ela imanta situações e pessoas que vão, na verdade, nos friccionar. Friccionar é promover um ruído, um arranhão, para que a gente se dê conta de alguma coisa, né? Para que a gente tome consciência daquilo que a gente precisa integrar ou integrar melhor a partir do assunto que foi constelado por aquela atração que a nossa alma realizou junto com a fonte primordial, em relação àquela situação que nos aconteceu. Bom, eu estou relembrando isso tudo, que quem acompanha a gente na Terra de Judá já está meio cansadinho de ouvir a gente falar nisso, né? Mas porque dentro de nós existe uma parte de resistência a absorver na prática da vida, a olhar aquilo que nos acontece a partir daí, né? Então, mas o que eu quero mesmo, eu estou relembrando por causa disso, mas é também, né, minha gente, eu estou falando tudo isso para tocar numa situação que é muito comum na nossa vida, na vida das pessoas. A gente tem conversado, graças a Deus, agora mais do que nunca, mas a gente tem conversado muito de relações abusivas, né? Que não precisam ser relações só de par, de parceria, relações que iniciaram como relações de amor, de par, e depois se transformarem em abusivas. Na verdade, o que eu queria muito trazer era para ficar muito no nosso coração e na nossa mente que qualquer relação, e meus cachorros, que fere ou desrespeita a manifestação da nossa essência real na nossa vida é abusiva. Qualquer relação que fere ou desrespeita a manifestação da nossa essência real é abusiva. É claro que uma relação é construída por duas pessoas, então se a gente está vivendo um abuso, a gente tem uma coisa a ver com aquilo. E a gente vai ter que se debruçar para ver o que é. Bom, mas o que eu estou dizendo é que esse tipo de relação que não permite a manifestação da nossa essência em qualquer área da vida é abusiva da alma. Não precisa chegar à violência física ou verbal. Por isso mesmo, gente, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, qual é o limite que a gente suporta uma coisa dentro de uma relação afetiva? O limite de se aceitar ou não, continuar numa relação ou em qualquer situação, é quando ela começa a abusar, então, da nossa alma. Nesse momento, a gente tem que parar e começar um outro processo, né? Quando nós temos que nos violentar aquilo que nós somos para ficar ali, então é preciso parar. Só que para isso, né, pessoal, também é preciso se conhecer muito bem a nossa essência pessoal, qual é a nossa natureza, né? Isso é fundamental, porque como é que eu vou perceber que eu estou sendo violentada se eu nem me percebo, né? Então, às vezes, isso não adianta a gente só ser reativo às situações, porque estão nos incomodando, mas a gente ter uma noção muito profunda e apropriação de si. Então, conhecer a nossa natureza é fundamental para que a gente possa dizer um não
consistente e de maneira madura para uma situação abusiva. Então, trabalhar-se internamente para se confiar e aprender a lidar, confiar e aprender a lidar com a enorme potência que cada um é, com a enorme potência que cada uma de nós aqui agora comigo, fazendo companhia é, e quem vai ouvir depois. Devo falar para vocês que, olha, eu trabalho com astrologia já há muitos anos. Eu nunca vi um mapa astral de alguém que não falasse da potência dessa pessoa, que só falasse das dificuldades. Eu nunca vi. Todo mapa, e por outro lado, todo mapa tem dificuldade, porque senão a gente provavelmente nem tinha encarnado aqui, né? Mas assim, todos os mapas apontam para as potencialidades das pessoas e para as dificuldades, para que a gente possa se orientar. Então, eu nunca vi um mapa astral que falasse que aquela pessoa não tem capacidade, na verdade, de se realizar. O problema mais comum, eu acho, ainda principalmente nas mulheres, mas que pode acontecer com qualquer pessoa, principalmente nos que pertencem aos grupos socialmente colocados à margem, eu acho que o que ocorre é que nós temos uma tendência a termos um auto-olhar de insuficiência muito grande. De insuficiência. A sensação emocional consciente ou inconsciente, porque a gente nem sabe às vezes que a gente se sente insuficiente perante a vida, perante os outros, né? Essa sensação emocional, eu acho que ela se, entre aspas, materializa dentro da gente, gerando uma ideia que muitas vezes não é clara de não acredito que eu tenha capacidade de ser suficientemente capaz de ser amada pelo que eu sou, ou ser amado pelo que eu sou. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu sou suficiente para realizar o meu próprio caminho. Eu tenho que depender de alguém. Eu não acredito que eu sou suficiente para ter um trabalho feliz. Não é só ter um trabalho, mas ter um trabalho feliz, aquele que faz sentido para a gente, que a gente tem prazer de realizar. Ganhar o nosso dinheiro, mas ter prazer com ele. Eu não acredito que eu tenho suficiência para pagar as minhas contas. E por aí vai. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Essa sensação de insuficiência, que nos é passada e agravada o tempo todo pelos interesses de mercado e de dominação, eu sempre estou conversando sobre isso. Esses sistemas de mercado e dominação agravam a situação de insuficiência que a gente às vezes já está trazendo de outras encarnações, quando criam estereótipos de sucesso, né, que a gente sabe muito bem, de beleza, de sensualidade, de coisas que parece que então a gente vai conquistar as pessoas e o mundo, sobretudo o amor, né? Isso é tão forte, né? E o que acontece? Isso nos contamina com mais gravidade quando a gente já tem uma dor de insuficiência, de inferiorização prévia, como dificuldade pessoal que a gente está trazendo, às vezes, de muitas experiências para trás que a gente não curou ainda. Então, essa situação do sistema no mundo agrava aquilo, né? Então, muito cuidado, porque os que acreditam que são insuficientes compram muito para ver se ficam mais atrativos ou mais atrativas, não é? Se submetem a situações inaceitáveis. E o pior de tudo, muitas vezes concluindo que é normal se submeter àquilo e adotar aqueles valores. A gente está vendo isso acontecer de monte em volta da gente, aqui mesmo no Brasil, achando que coisas que são completamente anormais são normais. Então, né, quanto mais a sensação de insuficiência não curada nos domina, mais a gente se torna marionete, não só dos outros perto de nós, mas de um sistemão do dinheiro, com muita facilidade, sabe? Desse sistema do dinheiro, da dominação. Daí, minha gente querida, que compreender que o que nos acontece é um chamado à autorrevisão o tempo todo. Aquilo que nos acontece de importante nunca é uma condenação, nunca é pagar um pecado, nunca é um grande castigo, mas é um grande chamado para a autorrevisão. Por isso que quando a gente fala assim, é preciso se conhecer, né? Se conhecer inclui
poder compreender muito a função, o significado daquelas situações que nos acontecem ao longo da nossa vida. O significado mais profundo dos fatos bem objetivos é quando a objetividade externa se conecta com a nossa subjetividade e tem um sentido entre esses dois polos, digamos assim. Então, autoconhecimento significa isso, na verdade. Perceber talentos, perceber dificuldades e o tempo todo estar percebendo essa conexão entre objetividade e subjetividade. Por isso inclui, a gente está sempre atento em descobrir qual a provocação para você se ampliar que está por detrás daquilo que está acontecendo, tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo. O tempo todo é isso, gente. Por isso que a gente tem que trabalhar o tempo todo, enquanto a gente está vivo. E a vida é trabalho, mas é no sentido, eu acho, mais magnífico possível. Também prestar muita atenção nas relações abusivas, que são maquiadas de normalidade, muitas vezes pela gente, né? Que a gente acha normal. Daí a gente precisa prestar atenção às sensações de que, eu não sou suficiente, que elas às vezes são muito subliminares. Porque essa insuficiência começa na gente. Quando a gente não se sente assim, pode chegar o rei da Prússia e falar alguma coisa pra gente, aquilo não pega. A gente vai encontrar uma saída para aquela situação que não seja a de nos massacrar a nossa essência, né? Então, essas atitudes, às vezes, são muito perigosas, né? Dessas sensações de insuficiência que aparecem para a gente como se fossem normais, né? Que parecem comuns, mas que, na verdade, elas são maquiadas, de certa forma, de normalidade. Aquilo não é normal. E muitas vezes, quanto mais a gente não percebe, é como se não fossem só maquiadas, é como se, né, aquelas sensações tivessem recebido um botox, assim, das sombras, né, para que a gente não perceba que aquilo está lá. E a gente olhe para aquela aparência de uma outra maneira, achando que é bonito, né, como metáfora. Então, tudo isso, né, aquilo que nos acontece, assim, a auto-observação de, nossa, eu estou me comportando dessa forma, nossa, eu estou com um tremendo ciúme, nossa, eu estou com uma inveja danada, nossa, eu estou completamente submissa sem questionar nada, o para quê nem porquê, se isso faz sentido para mim ou não. Enfim, tem uma infinidade de maneiras disso tudo se manifestar. E tudo isso é um sinal forte que a sua alminha ou a minha alminha está pedindo uma revisão sobre a gente mesmo. Então vamos fazer esse tempo, que é o tempo da descompactação, como a gente fala muito na Terra de Judá, é descompactar o quê? É tirar essas placas de coisas, sabe? Para que a gente possa ter poros e de trocas entre o nosso interno e o nosso externo de maneira mais fluida, né? Sem solavancos, sem retrancos e sem abusos, né? Aí, gente, a gente não pode esperar nunca que outra pessoa, qualquer pessoa, né, ou que o mundo mudem para não nos machucar, mudem para não nos ferir. Isso não vai acontecer. Isso só vai nos confinar no lugar de uma autoimagem ou de vítima ou de insuficiência mais ainda, sabe? Então, a gente está vivendo um momento crucial da humanidade, que é para a gente se trabalhar sem narcisismo, sem ficar querendo conservar a nossa autoimagem, mas vendo a beleza que é a gente poder se rever, se mudar o tempo inteiro. E que nós temos essa potência também, é inerente ao nosso ser, porque esta potência da renovação é inerente à fonte primordial. A fonte primordial, Deus, não é um ser, uma energia, uma inteligência criativa estática. Está sempre num movimento de mudança e de avanço. E ela funciona assim dentro da gente também. Então, a conversa de hoje era para trazer novamente a instigação, para que a gente fique atento, né, nessas questões de abuso, insuficiência, maneira de manifestação, certeza da nossa potência, né, exatamente para que cada um de nós possa usufruir
desfrutar, saborear a potência divina e humana reais que existem dentro de nós e dentro de tudo e dentro de todos. Porque isso é que é liberdade. E a gente pode ser livre, a gente quer ser livre, e liberdade tem que passar por aí. E a gente está num tempo da humanidade de conhecer isso e lutar por isso. É isso. Então eu queria deixar um beijo aqui, um abraço, e qualquer hora a gente vai estar se encontrando por aqui de novo para outros papos de coisas que eu acho que nesse momento são muito, muito importantes de ficarem vivas dentro de nós. Obrigado, boa semana. Lembrar que, olha, o céu dessa semana é um céu de muitas transformações. Hoje à noite a gente vai ter aí a nossa meditação aqui no Instagram. O Sérgio aqui vai estar junto com a Rosa conduzindo. E vocês vão ver que a gente nessa semana está recebendo um influxo, como já vem recebendo desde 2012, com a gravação em 2020, mas especialmente essa semana tem muita mudança para acontecer e fazer aquele exercício o tempo todo. O lado de fora, qual é o significado que tem dentro de mim. É isso. Beijo. Tchau.